Sentimento de culpa não resolve. Não resolve. Pelo contrário, só piora. Se você tá aí com sentimento de culpa, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa deu errado. Alguma coisa você fez de errado. Porém, esse sentimento pede, implora para você mudar o seu comportamento. Você realmente arrependeu do que você fez? Se você está com esse sentimento de culpa, é porque você se arrependeu. Porém, se você continua cometendo os mesmos pecados, esse sentimento nunca vai sair de você. O que você precisa fazer agora, que você está com esse sentimento de culpa, é se posicionar diferente. Porque se você ficar se arrastejando, mendigando perdão da pessoa a qual você cometeu o pecado, ficar ali se rastejando, tentando agradar ela, querendo agradar ela por conta das cagadas que você fez, das coisas que você falou, né, que você não deveria ter falado. Você fica ali rodeando ela, querendo agradar ela, para ver se desconta, para ver se desconta esse pecado, se é perdoado desse pecado. Isso não vai acontecer. O que você precisa fazer agora é mudar seu comportamento, mudar sua postura, entendeu? Agora você precisa ir para outro caminho, porque ficar ali rodeando essas pessoas as quais você acha ou realmente pecou contra elas, não vai resolver. Pelo contrário, você só vai criar uma repulsa. Elas vão ficar detestando mais você ainda. E pode acontecer de elas, às vezes, nem estar se sentindo. Às vezes elas nem sentem, né? Às vezes, para elas, você nem pecou contra elas. Elas não conseguiram captar isso ainda, só está no seu sentimento. Só você acha que pecou contra elas. Então, repetindo, ficar ali rodeando elas, querendo, se arrastejando pela atenção, ou querendo agradar elas de alguma forma, ou tratando elas como coitadinhas, não vai resolver. O que você precisa fazer agora é se afastar. Se afastar, se ajeitar, se equilibrar, se colocar no lugar, colocar os seus pensamentos no lugar de novo, entendeu? Refletir sobre aquilo que você falou, e mudar a sua maneira de agir com elas agora. E não é ficar ali bajulando, alisando elas, querendo carregar elas no colo, olhando elas como coitadinha, se doendo. Não, isso não vai resolver. Isso não vai resolver. Isso vai te condenar, vai te prender, vai te amarrar. Você fica amarrado, você não consegue mais fazer mais nada. Você fica ali o tempo inteiro ali, rodeando, querendo. E outra, por mais que você se arrependeu, que você está com sentimento de culpa, demanda muito esforço da sua parte para tentar, para não fazer mais, não cometer mais. O que você precisa agora é focar no que você fala, focar no que você pensa a respeito, focar em como você age diante dessa pessoa. Porque tem muitas pessoas que elas se arrependem de verdade, lá no fundo estão realmente arrependidas, porém continuam cometendo os mesmos pecados. Continuam agindo da mesma forma. Entende? Elas foram feridas, porque o sentimento de culpa fere a pessoa, né, que tem esse sentimento, ela fica ferida, porém ela continua agindo da mesma forma. Então não resolveu nada. Ela continua, vira um círculo. Ela tá com sentimento de culpa, ela vai lá e comete de novo as mesmas palhaçadas, comete os mesmos pecados de novo, certo? E continua um círculo. Sentimento de culpa, peca. Sentimento de culpa, peca. E depois fica se arrastejando, pedindo desculpa para a pessoa. E isso não vai mudar. Isso não vai mudar. O que muda é você se afastar dessa pessoa, certo? Se afastar, parar de querer agradar ela. Porque o que aconteceu já aconteceu. Se essa pessoa se sentiu lesada, se ela está ressentida, entendeu? Já aconteceu, não adianta mais, não adianta, isso não vai mudar mais. Você pode mudar daqui para frente a forma como você vai agir. Mudar conforme
Mudar de comportamento, a maneira como você vai mudar daqui para frente agora é o que vai determinar como você vai se sentir, certo? Então, o sentimento de culpa não resolve, só piora. Esse é o pior dos sentimentos que o ser humano pode carregar. Porque lá na Bíblia fala que Deus perdoa. Então, se você tem que se sentir perdoado e se livrar desse sentimento. Porque esse sentimento é um pensamento seu que está aí te castigando. É um sentimento que está aí te escravizando. Então cabe a você, segundo a Bíblia, tá? Acatar essa palavra na Bíblia, que Deus te perdoa. Então cabe a você acatar essa palavra de perdão, se perdoar, se recompor, levantar o seu corpo, levantar a sua mente, amadurecer mentalmente, certo? E parar de ficar correndo atrás daquela pessoa. Não corra mais atrás dela. Se tiver de pedir desculpa, pede desculpa, pronto, se afasta agora. Não vai mais atrás dela, não vai querer mais chorar pelo leite derramado. Não adianta mais você querer ir lá e ficar passando a mão na cabeça dela. Isso só vai piorar. Isso só vai piorar. Você fica a vida inteira, pede desculpa, vai lá e faz mais uma palhaçada. Certo? Então o que você precisa fazer é considerar a palavra da Bíblia, que Deus perdoa todos os pecados, e não voltar mais a pecar. Se afastar dessa pessoa, se considerar como perdoado, certo? E se afastar dessa pessoa. E já agir de outra forma com ela, certo? Não ficar mais com melosidade. Porque a questão do amor, as pessoas têm uma interpretação errada na questão do amor. O amor não significa com beijinho, beijinho, melosidade. Amor significa você deixar a pessoa ir. Você respeitar a pessoa do jeito que ela é. Entender a pessoa do jeito que ela é. Deixe ela ir. Entenda ela. Não condene ela. Não julgue. Isso significa amor. Mas isso não significa que você também tem que se submeter. Se submeter aos comportamentos dela diante de você. Ou seja, ela fazer o que quer de você. Você precisa aprender a dizer não. Você precisa adotar o comportamento, se colocar uma pessoa individual e ver realmente o que você quer e o que você não quer. Porque muitas vezes a gente, por sentimento de culpa, a gente vai aceitando tudo, a gente aceita fazer tudo para querer agradar a pessoa. Então tem muitas pessoas que sofrem no mundo, vivem se arrastejando, certo? Se arrastejando por sentimento de culpa. Ela não se perdoa, certo? E por conta dela não se perdoar, ela vive ali rodeando a pessoa, ela fica com dozinho da pessoa, né? Ela olha a pessoa assim, com aquela delicadeza para a pessoa, mas na verdade não é a pessoa, na verdade é ela que está fragilizada por causa do sentimento de culpa. Porque as pessoas que ficam com sentimento de culpa, ela fica fragilizada. Certo? Então ela se submete, às vezes, muitas das vezes, a ser usada. Ela se coloca numa posição para ser usada. As pessoas usam ela. Então aquilo que você já fez, já magoou, a pessoa já está ressentida, entenda uma coisa. Quem pode te perdoar de fato é Deus. E esse Deus está dentro de você. Não fique esperando perdão genuíno das pessoas. Porque a maioria das pessoas vivem ressentida. Elas conseguem mascarar, manipular, camuflar o ódio, camuflar o ressentimento e para quem olha, parece que ela perdoou, mas nem ela sabe realmente se perdoou. Nem ela sabe. Muitos de nós não sabem o quanto de ódio e ressentimento a gente carrega dentro da gente. Mas isso, dependendo da situação, da circunstância, isso se manifesta. E quando se manifesta, pode vir como uma bomba. De repente a gente acaba até matando alguém. Por conta de ressentimento, por conta de mágoa, por conta de ódio, falando coisas que tá lá dentro, que nem a gente sabe às vezes. Então, sentimento de culpa não resolve. O que a gente precisa fazer é se perdoar, se realmente arrependeu, certo? Mudar o comportamento agora. Se compor, levantar a cabeça, amadurecer a mente, certo? E se afastar. Não adianta ficar com mimimi, com blá blá blá. Isso não vai mudar mais. O que já aconteceu. Certo? Só o tempo vai agora mostrar o que vai acontecer. Certo? Bom, o vídeo é esse.
Se foi bom para você, se inscreva, ative o sininho de notificações e dê aquele like. Valeu! Antes de mais nada, meu nome é Roberto, tá? Meu nome é Roberto. Valeu, tchau!